né, nessa quinta-feira. Vamos falar com Deus, vamos fazer essa oração. Se você está com água aí, ó Deus, em nome do teu Filho amado, Senhor Jesus, nós nos colocamos aqui na tua santa presença. Pedimos que o Senhor venha consagrar essa água, consagrar a nossa vida a ti. E que venhamos beber da tua fonte, beber da tua presença, beber do teu Santo Espírito e receber de ti tudo de melhor que só a tua palavra tem a nos proporcionar. Nós nos entregamos ao Senhor corpo, alma e espírito. Respira bem fundo. Graças a Deus. Amém. Beba um pouco dessa água e vamos iniciar o nosso propósito com Deus aqui agora. Ok? Então vamos nessa. Vamos iniciar aqui para que, de fato, esse dia seja muito, mas muito proveitoso mesmo em todos os sentidos. Então vamos lá. Continuando aqui no versículo que nós paramos, capítulo 8, versículo 17 de Provérbios, diz assim: Eu amo aos que me amam, e os que cedo me buscarem, me acharão. Então que logo cedo, ou o mais cedo possível, né? Essa palavra representa o mais cedo possível, que você o buscar, quanto antes você o buscar, você vai achá-lo. Na versão da linguagem de hoje, esse mesmo versículo diz: Eu amo aquele que me ama, e quem me procura, acha. Então, se você procurar a presença do nosso Deus, se você procurar o Espírito de Deus, certamente você há de achá-lo. Amém? Ele diz no versículo 18: Tenho riquezas e honras, prosperidade e justiça. Então, a sabedoria tem tudo, absolutamente tudo para nos oferecer, para nos proporcionar. A linguagem da Fiel diz, esse mesmo versículo: riquezas e honra estão comigo, assim como bens duráveis e justiça. Versículo 19: melhor é o meu fruto do que o ouro refinado, e os meus ganhos mais do que a prata escolhida. Esse mesmo versículo aqui na linguagem de hoje diz: o que eu ofereço vale mais do que o ouro fino e é melhor do que a prata mais pura. Não existe nada mais precioso e melhor para se buscar do que a presença do Espírito Santo, do que o próprio Espírito de Deus na pessoa da sabedoria, como está sendo manifestada aqui, como está sendo apresentada aqui. Versículo 20 diz: eu ando no caminho da honestidade e sigo os passos da justiça. Esse mesmo versículo, na linguagem da Fiel, diz da seguinte maneira, vamos lá: faço andar pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo. E ele diz, e a sabedoria diz, para que faça herdar bens permanentes aos que me amam. Então, se você ama a Deus, digita aí, por favor: eu amo. Eu amo a sabedoria, eu amo o Espírito de Deus. Para fazer herdar bens permanentes, ou seja, salvação, aquilo que de mais precioso que Deus pode te dar, que é o Espírito dele, a presença dele, a vida dele em você. E, consequentemente, outras coisas também serão acrescentadas, para que faça herdar bens permanentes aos que me amam. E eu eu encha os seus tesouros. Olha só que maravilha. Esse mesmo versículo na linguagem de hoje, dando riquezas, ou melhor, dando riqueza aos que me amam e enchendo as suas casas de tesouro. Então, que Deus venha conceder a você tudo. Mas o princípio para isso é o temor do Senhor e é se voltar para Deus, se voltar para a palavra de Deus, se voltar para o Espírito Santo. O Senhor Deus me criou antes de tudo, antes das suas obras mais antigas. Então você vê aqui que a sabedoria é o próprio Espírito de Deus. Porque diz aqui que Deus o criou antes de tudo, antes das obras
mais antigas, não é verdade? No versículo 22, na linguagem da Fiel, diz: o Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos, desde então e antes das suas obras. 23. Desde a eternidade fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra. Então a gente vê que aqui está sendo revelado claramente quem é a sabedoria, quem é essa pessoa que existia desde antes da fundação do mundo, o primogênito de toda a criação. Então aqui a sabedoria se revela não como sendo simplesmente uma característica, um fruto, um dom, mas como sendo o próprio Senhor Jesus, o próprio Espírito de Deus. Versículo 24. Quando ainda não havia abismos, fui gerada. Quando ainda não havia fontes carregadas de água. Versículo 25. Antes que os montes se houvessem assentado, antes dos outeiros, eu fui gerada. Muito forte. Aqui você consegue compreender perfeitamente, perceber quem é a sabedoria. Ainda ele não tinha feito a terra, antes da terra, nem os campos, nem o princípio do pó, ou seja, o ser humano não havia sido criado, nem o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo. Então, em todos os momentos, a sabedoria, o Espírito Santo, o Senhor Jesus estava com o Pai. Versículo 28. Quando firmada as nuvens acima, quando fortificava as fontes do abismo, quando fixava ao mar o seu termo, para que as águas não transpassassem o seu mando, ou seja, tudo foi sendo acompanhado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo se movia sobre a face das águas, e aquilo que a palavra de Deus mandava, se as águas tinham um limite de estar, dali elas não passavam. Quando compunha os fundamentos da terra, versículo 30 diz: então eu estava com ele. Eu era seu arquiteto. Era cada dia suas delícias, alegrando-me perante ele em todo o tempo. Olha que interessante aqui na linguagem de hoje como fala esse versículo. Estava ao seu lado como arquiteta e era sua fonte diária de alegria. Sempre feliz na sua presença. Uma coisa que nós temos que entender, perceber é que sem a presença dele não tem como ser feliz. E sem a presença dele não tem como ter aquele que é a nossa fonte diária de alegria, que é o arquiteto que, de fato, projetou o mundo, o universo. O Espírito Santo é esse verdadeiro arquiteto. O diabo até tenta se colocar como sendo, mas quem é o verdadeiro arquiteto do universo é o Espírito Santo, é o Senhor Jesus. E é ele que nós rendemos aqui agora toda a nossa honra, toda a nossa glória, ou melhor, toda a honra e toda a glória rendemos a ele. Só ele merece. Por isso, mais uma vez, nós vamos colocar aqui na tela. Coloquei errado aqui, isso aqui é o desafio anterior. Nós vamos colocar aqui isso aqui. Esse é o desafio de hoje. Continuar sendo esse desafio, desafio 8. Ainda não acabamos o capítulo 8, vamos acabar amanhã, mas continuamos o mesmo desafio. Hoje, além do desafio, leia o capítulo 15 de Gênesis, leia o capítulo 15 de Mateus, como temos orientado, e busque a sabedoria, busque o Espírito Santo.
Ele é a fonte de toda a nossa alegria. Vamos orar? Vamos buscar? Ó Espírito de Deus, muito obrigado por essa revelação. Muito obrigado por essa orientação da tua santa palavra. Que todos que estão recebendo esse vídeo, esse áudio, sejam pelo Senhor beneficiados. E nós nos entregamos a Ti. Nós Te buscamos, Espírito Santo. Buscamos de todo o coração e queremos a Tua presença em nós mais do que tudo. Vem sobre nós com a Tua presença. Aonde quer que essa pessoa esteja, que a Tua santa presença chegue até a vida dela, chegue até a vida dele, e que eles possam ser cheias da Tua santa presença. Respira bem fundo. Receba o Espírito de Deus. Receba a presença do Altíssimo dentro do teu ser. Muito obrigado, Espírito Santo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu reino, o poder, a honra e a glória, hoje e amanhã e para todo sempre. E você que crê de todo o coração, respira bem fundo. Amém. E graças a Deus. Que Deus abençoe a todos vocês. Tenham todos um dia maravilhoso, um ótimo dia, em nome do Senhor Jesus. Nós determinamos que esse dia seja de fato uma bênção. E até aquilo que ia dar errado, nós determinamos que já deu certo. Amém? Você crê nisso? Você crê nisso? Então vamos viver essa fé. O nosso Deus é poderoso para fazer na nossa vida infinitamente mais do que tudo que pedimos, pensamos ou sonhamos, conforme o poder dele que opera em nós. Hoje, você pode estar na nossa Universal, 7h30 da noite, e você pode estar buscando pela sua família, buscando pela sua vida sentimental também, certo? E amanhã vai ser um grande dia, vai ser um dia que vai finalizar uma etapa de um propósito com o sal. Não deixe de trazer esse sal para ser consagrado, para ser abençoado. E desde já, eu determino que a sua vida seja verdadeiramente não só abençoada, mas que seja a própria bênção. Sejam benditos, abençoados em tudo que vocês fizerem. Em nome de Jesus. Respira bem fundo. Graças a Deus. Tenha um ótimo dia. Até mais. Tchau, tchau.